Queridos irmãos, graça e paz. Para mim, um privilégio grandioso poder retornar a essa amada igreja para compartilhar a palavra de Deus. Desde logo, nossa gratidão, reverendo Camon, que nos cede, o púlpito da igreja. Muito obrigado, meu irmão, ao conselho dessa igreja pelo convite, que foi feito na pessoa de todos os presbíteros e com a devida e necessária anuência do nosso amado irmão, reverendo Camon. Nós trazemos da parte da Igreja Presbiteriana de Camaçari felicitações a essa igreja. Deus continue a abençoá-los, fazê-los prósperos. Eu estou muito encantado com toda a reforma que foi feita. Deus abençoe grandemente. Mostra justamente o zelo, o carinho, cuidado com a obra do Senhor de cada um de vocês que aqui fazem parte. Mostra também como o conselho tem sido eficaz na administração, na captação dos recursos e aplicação, a essa obra. Então, que Deus continue a abençoá-los grandiosamente. Eu estou aqui muito bem acompanhado, já desde 26 anos e meio, incluso aí período de namoro e noivado e casamento, Tudo comigo foi prazo pré-estabelecido, viu, meus irmãos? Começamos a namorar, eu disse para ela, olha, 1 ano nós vamos noivar. 6 meses depois nós vamos casar. Combinado, a pobrezinha com 15 anos, completando 16, disse sim e casou. Mas ela está feliz, Eu também. Louvado seja Deus. Nossas filhas não vieram, Elas estão aí, já estão praticamente se arrumando para viajar. Então, acabou ficando em casa. Temos 2 filhas, 2 jovens, já senhoritas, uma de 21, uma de 24 anos. E estão aí na batalha, São estudantes e peço aos irmãos que orem por elas. Mas, queridos, sem maiores delongas, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um trecho desse capítulo 17. Nós vamos fazer um passeio aí por cada tela da vida desse grande homem de Deus, desse que é o maior vulto profético do Velho Testamento, Elias, acompanhado de perto pelo seu sucessor, Eliseu, e nós vamos ver a vida desse homem que esteve oficiando, esteve profetizando em meio a um tempo crítico de Israel. A nação estava desviada, O culto estava comprometido, os profetas de Baal estavam sendo assalariados pelo reinado ali israelita, e nós tínhamos o 7º rei da monarquia israelita que estava ali, e era o nome dele Acabe, E ele era alguém que estava sob o controle demasiado da sua mulher. Não era, portanto, uma relação de coparticipação, mas ele estava ali na condição de vassalo daquela mulher, e ele acabou por abraçar, anuir, ceder a todas os desejos, os reclames daquela ímpia mulher que era uma devota do culto a Baal, era uma sidônia, e estava, portanto, conduzindo este que já estava vivendo dentro de uma grei, de um reinado absolutamente comprometido, desviado de Deus, desde Jeroboão, quando temos a ruptura do reino ali
em Roboão, filho de Salomão. Então o reino do norte passou a ser regido por Jeroboão, e todos os reis, sem excepcionalizar nenhum, todos eles acabaram por seguir os mesmos passos de Jeroboão. Porém, Acabe tem uma nota dizendo que ele conseguiu ser, dentre os piores, o pior rei de Israel. O pior rei de Israel. E então, nessa conjuntura, Deus começa a trazer os seus juízos sobre Israel. E começa, então, com a seca. E nós vamos, então, partir aí a partir do capítulo 17 e vamos olhar as diversas telas na vida de Elias e como Deus foi trabalhando essa situação até alterar, até reverter, até trazer de volta a sua compaixão, a sua misericórdia sobre aquela nação de Israel no seu reino do norte. Maior reino, 10 tribos. Então, diz a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, pois ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, penetrante, e nunca será frustrada, porque ela prosperará naquilo para o que o Senhor a designou. Jamais voltará vazia. Queremos, pois, Senhor Deus, com essas seguranças, nos colocar às mãos do Senhor, dependendo do Senhor, crendo no Espírito Santo do Senhor e pedindo ao Senhor que, por graça e bondade, usa-nos como meros instrumento que somos nas tuas mãos para falar ao coração do teu povo, para abençoar o teu povo, para trazer edificação ao teu povo, para desafiar o teu povo a viver os altos da relação com o Senhor e a buscar-te nestes dias onde tantas incertezas temos aí, onde tantos prenúncios temos de coisas nefastas para a humanidade de um modo geral, mas o Senhor está no trono e dá, Senhor Deus, que como povo do Senhor possamos viver sob essa consciência e trabalhar e operar e esperar a bondade do Senhor nesta terra dos viventes. Oramos pedindo ao Senhor, Pai, fala ao nosso coração, continue a abençoar essa igreja, continue a abençoar a vida do seu pastor, continue a abençoar cada um dos seus oficiais, presbíteros, diáconos, continue a abençoar cada membro desta igreja, Senhor Deus, e conceder-lhes que sejam edificados na tua boa palavra. Oramos, Senhor Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo, Senhor Deus, que use a vida deste que foi um grande baluarte do Senhor nos tempos do Velho Testamento para nos trazer preciosas lições e nos fazer confiar cada vez mais em Ti. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, então Elias viveu esse período, né? Esse período difícil. E Elias, então, que era um profeta suburbano, ele era de Tisbé, né? Subúrbio ali de Samaria, e ele apresenta-se diante de Acabe. Elias não era um profeta de meias palavras, nem um profeta dado a retornos, né? Com Elias o papo era reto, como nós afirmamos hoje. A sua mensagem era direta. Ele era alguém que falava da parte do Senhor, estava sob forte convicção de estar nas mãos de Deus, ligado ao Senhor, tão entrelaçado com o Senhor, que ele não diz que a palavra é do Senhor, mas ele entende que por ser do Senhor, e ele é do Senhor, a palavra também é dele. Ele então olha para aquela palavra, ele diz, a palavra é do meu pai, eu sou filho dele, então é palavra minha também. E então ele se apresenta diante deste mal sucedido rei Acabe. E aí nos diz o texto que ele apresenta-se e ele traz uma mensagem de juízo para Acabe. Ele está lá, né, na sua busca, na sua lida, na sua principal peregrinação, que é encontrar-se com o Senhor dia após dia, interagir com o Senhor, viver com o Senhor, ter um coração em Deus, se perder, por assim dizer, na própria pessoalidade, na grandeza, na beleza do seu Senhor, e ali, né, paradoxalmente se achar, e então ele é instado por Deus a ir até a esse ímpio rei e trazer palavras da parte do Senhor. O que é que esse homem diz para Acabe? Ele traz justamente o que está no capítulo 28, versículos 23 e 24 do livro de Deuteronômio, naquela parte lá que toca as bênçãos e as maldições. E ele então invoca a maldição de Deus sobre Israel, porque Israel estava desviado do caminho de Deus. Muito interessante nós observarmos isso, porque essa é uma realidade para os santos do passado. Nós hoje temos alguns receios, que eles muitas vezes não vêm de Deus, no tocante a essa vertente ministerial, de pregar os juízos de Deus, para afastar os homens destes juízos, ou de trazer o juízo de Deus, ou o vaticínio daquilo que Deus está por fazer, para que os homens tenham a chance de se arrepender, ou a palavra de Deus produzir um outro resultado para o qual ela é endereçada. Ela é endereçada com o fim de produzir arrependimento, mas ela também é endereçada com o fim de produzir juízo, tornar mais culpado o culpado. E então, Elias apresenta-se, e como um profeta bíblico, ele traz essa palavra que está no verso 23 e 24 de Deuteronômio 28, que diz, os teus céus sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus, descerá sobre ti até que sejas destruído. Sim, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Olha, se não é essa a palavra que ele diz. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que Elias, quando fala com Acabe, eles já estão experimentando 6 meses de chuva. E agora,
a esses 6 meses somar-se-ão 3 anos, ou seja, 36 meses. Por isso que nós vamos encontrar lá em Tiago, que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eles já estavam sob o juízo, mas com aquela esperança que esse tempo já estava por findar, mesmo que estivessem vivendo o mesmo padrão baixo de vida espiritual que eles viviam. E então o texto nos mostra que Elias aparece a eles e diz: olha, o que está ruim vai piorar. Não apenas 6 meses, mas ainda virá sobre esta nação 3 anos de estiagem. O gado sofrerá, a agricultura que já sofrerá também ainda mais. Vocês estarão passando por essas situações. Nós olhamos para esse quadro, pensamos, poxa vida, esperávamos que o profeta fosse lá e trouxesse uma mensagem de esperança, de que logo, logo Deus haveria de mandar chuvas. E Deus então vem e diz: olha, mais 3 anos vocês terão de estiagem. Ou seja, vocês estão a 1/7, né? 1/7 não, 1/8 e alguma coisa aí da pena temporária que estou aplicando. Ainda faltam, né? 8/2. Ainda faltam 7/8. Vocês ainda vão passar por esse período de adversidade. E Elias então leva essa mensagem. Irmãos, nós sabemos perfeitamente que os homens naquela época eram muito mais reativos, né? Estavam, melhor dizendo, muito mais reativos do que nos dias atuais, embora estejamos vivendo esses dias reativos, né? E aí o que acontece? Deus coloca Elias vai, traz essa palavra, e Deus então dá para ele o primeiro dos 2 mandamentos. Se vocês forem observar, a mensagem de Elias está, e o seu ministério aqui, quando ele entra em cena, é uma mensagem onde ele tem 2 mandamentos da parte do Senhor. O primeiro está no verso 3, o segundo está no capítulo 18, no verso 1, que é justamente: retira-te, e no capítulo 18, verso 1 é: apresenta-te a Acabe. Então, retira-te de Acabe, retira-te do rei e depois apresenta-te a ele. Então, essa é uma situação de fato dificílima. Quando nós olhamos para os períodos da reforma, alguns períodos, né, chamados períodos da reforma, não apenas 1517, nós vamos perceber que homens da parte de Deus estiveram orando, buscando ao Senhor. E não raras vezes, por perceber o descalabro vivencial do povo, por perceber como o povo estava andando para longe de Deus, com os seus paganismos, com as suas rebeliões, com os seus hedonismos, né, vivendo para satisfazerem-se a si próprios e não vivendo para a glória de Deus, então esses homens se levantavam para orar e para buscar a Deus e pedir a Deus que trouxesse seus juízos, tal qual trombeta, para alertar o povo quanto ao estado em que estavam, a fim de que eles se voltassem para Deus. Não é à toa que a rainha Maria Stuart, a jovem rainha Maria Stuart, ela teve algumas audiências com John Knox, soube sobre as orações constantes na vida deste, que é o pioneiro do presbiterianismo mundial, John Knox. E então, chega um dado momento em que ela afirma temer mais as orações de Knox do que o poderoso exército inglês. Por que ela temia as orações de Knox? Porque essas orações não eram apenas orações pedindo que a Escócia se voltasse para Deus, mas eram orações pedindo que Deus manifestasse o seu desagrado com a vida pagã vivida por aqueles escoceses.
E ele pregava e orava, e era um pregador duro. Os biógrafos de Knox dizem que se Knox não fosse tão duro nas suas mensagens, a Escócia, após um ano de oração, não teria se arrependido tão profundamente. Knox trazia ao povo a consciência do Deus Santo. Knox trazia ao povo que o pecado não é uma questão de só menos. Knox trazia ao povo a consciência de que o pecado é algo tão letal, é um princípio ativo tão letal, que o povo deveria correr dele, entendendo que ele é tão terrível quanto uma pequena jararaca do Cabo Branco. Quem aqui conhece a zona rural sabe perfeitamente. A jararaca do Cabo Branco, ela tem mais ou menos inicial esse tamanho. Mas ela tem tanto veneno quanto uma cascavel. Parece um bichinho de brinquedo, mas absolutamente letal. Knox fez os seus contemporâneos entender que a língua não pode ser deixada livre. Knox fez os seus contemporâneos entender que é melhor os prejuízos existenciais do que os prejuízos que o pecado da mentira pode trazer sobre nós homens. Knox fez os homens entender que não se pode pensar na religião da maneira como muitas pessoas são tendentes a pensar e então agir como agem. Ontem nós estávamos examinando um moço para recebê-lo como membro da igreja, na reunião do conselho. Ele está vindo de uma outra igreja. E então tratávamos sobre a questão do batismo infantil. E ele falou que ele tem ainda alguma dificuldade, ele está começando a compreender, mas tem um texto-chave, né, que é uma chave mesmo, que abre a mente de quem quer compreender. Então tem contato com aquele texto de Colossenses capítulo 2, né, versos 11 e 12. E então, quando ele teve contato com esse texto, ele disse assim para a esposa dele, que é uma presbiteriana, disse, por favor, anote esse texto. O texto falou poderosamente ao coração dele. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que antes disso ele disse assim, não, eu não tenho assim muita compreensão, mas já disse para ela, tendo filhos, nossos filhos vão ser batizados. Eu disse, tem problema. Claro que tem problema. Como é que você vai crer no que você não compreende? Você precisa compreender para crer, né? Eu imagino que às vezes as pessoas dizem assim, mas você não quer receber esse rapaz como membro da igreja? Quero, mas quero muito mais que ele tenha consciência do porquê crer. O John Stott disse que crer é pensar. Crer não é um salto no escuro, né? Como disse o teólogo Calvart, né? Não é um salto no escuro. A fé tem elementos que você não vai ter uma compreensão tão profunda, mas a maioria dos seus elementos, os elementos essenciais da fé, eles são completamente compreensíveis pela explicação e pela ação iluminadora do Espírito Santo de Deus. Então, falava para aquele moço isso. E às vezes as pessoas pensam que não, basta que a pessoa tenha boa intenção, onde quero chegar com a minha argumentativa. Basta que a pessoa tenha boa intenção. Não importa a religião que está. O importante é que se a pessoa serve a Deus de coração, se sua intenção é realmente abraçar o Evangelho e servir o Evangelho. Mas o que as Escrituras nos dizem, e para nós, os nossos reformadores, sempre foi importantíssimo e negociável, é que o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é só as Escrituras, mas também o poder de Deus. E então, por isso, Elias apresenta-se nesse cenário para trazer aquele reino do norte
que, muito embora tivesse culto, tivesse ali alguns judeus mestiços e alguns, quem sabe, tentando conduzir a sua vida a partir da Torá, mas eles eram flácidos, e tanto eram flácidos que, por força do decreto real, manipulado por Jezabel, eles se dobraram ao culto a Baal, eles estavam com seus impostos assalariando os profetas de Baal e também dos postes ídolos. Geralmente pensamos nos 400 profetas, mas temos que nos lembrar dos 450 profetas dos postes ídolos, todos trazidos por Jezabel, e agora estava a situação do povo muito comprometida, o povo estava desviado do evangelho e era necessário, portanto, que Deus trouxesse o seu juízo sobre o povo. O juízo vem tanto na forma da estiagem, da falta de chuva, mas também vem na forma de um profeta com uma mensagem bombástica para a vida do povo, no sentido de tornar mais culpado aqueles cujos corações estavam endurecidos, mas também chamando aqueles dentre eles que eram eleitos do Senhor ao arrependimento, à busca do Senhor. Esse é um ponto que provavelmente às expensas do reverendo Camões esteve ensinando aqui, à toa que eu chamo de teólogo do nosso concílio, é o nosso teólogo. E o que é que acontece? Esteve trabalhando aqui com os irmãos e demonstrando isso. Quem será salvo? Somente os eleitos. E mais ninguém. Mas os eleitos serão salvos das consequências do pecado e também do poder do pecado. A obra de Cristo não é imperfeita. Os eleitos viverão uma vida santa, reta. A Bíblia diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Timóteo 2, verso 19, diz: ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quem são os para a honra? O verso explica: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será utensílio de honra, útil ao seu Senhor. Então, onde você encontrar um justificado, você vai encontrar alguém que está em processo de santificação. Costumo dizer que são irmãs siamesas. Encontrou um justificado, você encontrará alguém em processo de santificação. Não encontrou alguém em franco processo de santificação, ou ele está em um período de desvio do evangelho, ou ele nunca foi de Deus. Então, Elias está aqui pregando essa mensagem bombástica. Deus então manda Elias. Elias está sendo alimentado pelos corvos. Os corvos são os primeiros animais mencionados na Bíblia, lá no capítulo 8 de Gênesis. O primeiro animal cujo nome é mencionado na Bíblia são os corvos. E aí nós vamos então perceber animais que eram reputados como animais sujos, Mas Deus então está utilizando esses animais para que sejam os garçons de Elias nesse período de estiagem. Elias está vivendo a provisão de Deus ali no ribeiro, no ribeiro de Querite. Ele está ali bebendo daquelas águas, e aí temos uma nota aqui, onde o texto diz, verso 7, passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus está trabalhando no povo, através de Elias, mas parece-me que Deus está trabalhando muito mais em Elias, para que ele posteriormente melhor sirva a esse povo. Então, às vezes, nós vamos olhar determinadas situações onde nós, pastores, estamos pensando: Deus está trabalhando na vida do povo através de mim. Muitas vezes Deus está trabalhando na vida do pastor através do povo. Seja nos momentos em que o povo lhe concede largueza, seja nos momentos em que o povo é usado por Deus com o fim de trazer aperto, limitações, dificuldades. Às vezes, você vai encontrar situações onde você não teria uma explicação plausível para determinadas situações. Mais adiante,
você vai encontrar aquelas razões que Davi cita lá no Salmos 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, é fato que quando Deus quer abençoar um povo, Deus manda um profeta fiel. Quando Deus não quer abençoar o seu povo, Deus manda um pastor, um profeta infiel. Então, é importante nós estarmos com as mentes abertas para perceber o que está acontecendo no nosso cenário e o que está acontecendo aqui nesse texto. Porque Deus está trabalhando com Elias. Deus alimenta Elias. E Elias está ali confortavelmente. O ministério de Elias está sendo contemplado pelas provisões de Deus. Mas passado um tempo, a torrente seca, porque aquilo que acomete o povo reflete no profeta. E isso é verdade no sentido inverso também. Então o texto nos diz, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E então Deus pega Elias e diz, olha Elias, você ficou sendo alimentado aí pelos meus garçons, os corvos, não é isso? Agora eu estou lhe mandando ir para Sarepta de Sidom, e eu já ordenei a uma viúva para que ela te alimente. Veja que essa segunda tela da vida de Elias, a primeira tela é o profeta bombástico, né, levando a mensagem e se retirando, a obediência de Elias. Agora nós temos a segunda tela, a obediência novamente, porque Deus diz, põe-te e vai para Sarepta. Para onde Deus mandou Elias? Deus mandou Elias para o centro do culto a Baal. Deus mandou Elias para a nascente do culto a Baal, onde ou de onde vinha a causa dos problemas que acometeram Israel, ou pelo menos a parte imediata, né? O problema é o pecado, mas eles trouxeram o culto de Baal para dentro do território de Israel. E então Deus manda para lá e diz, olha, eu já ordenei a uma viúva que te alimente. Mas você diz, mandou para Sarepta de Sidom. Quais as implicações disso, meus irmãos? Aí você vai ver aí, olhe para o capítulo 18 e veja. O que é que ocorre aqui? Deus parece que tem senso de ironia. Deus parece que tem senso de ironia. Né? Um pouco de humor em determinadas situações, mas também ironia. Porque Elias estava sendo perseguido por causa da sua oposição ao culto a Baal. Elias estava sendo procurado, meus irmãos, mortalmente, diga-se de passagem. Observe aí o que nos diz o texto. Olha o que Obadias diz para Elias. Verso 6. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele, sou eu. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. E então Acabe, Obadias diz, não, que o Senhor vai te levar e tal. E aí chegamos ao verso 19. Olha o que Obadias diz para Elias. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, reino, aonde o meu Senhor não mandou homens à tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Agora tu dizes, vai, e dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, então ele vai fazer todo o discurso dele do que ele fez. Mas veja que coisa interessante. Ele está sendo procurado mortalmente. E Deus está sendo procurado por causa do culto a Baal. E Deus resolveu esconder Elias onde? Lá na nascente do culto a Baal. Lá Deus mandou Elias. E disse, olha, eu te ordenei uma viúva para te alimentar. Veja que Deus também tem senso de humor. Porque quando Elias chega lá,
O que a viúva diz para ele? Vejam aí, por favor, verso 12. Verso 12. Deixei. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que eu te disse, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim como diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vejam, meus irmãos, que Deus então aqui manda Elias, e Elias pensou: é uma viúva, provavelmente é uma viúva rica. Eu ordenei que ela vai te dar comida, mas ela não tinha ouvido nada de Deus ainda. Ela não tinha ouvido nada de Deus ainda. Mas Deus diz: eu ordenei para ela te dar comida. E Elias vai. Veja que a torrente secou. Ele vai a Sarepta de Sidom. Vai ser protegido por Deus na nascente do culto profano, que era a causa da sua perseguição por parte do rei Acabe. E agora ele vai à viúva. E quando chega lá, ele tem a notícia de que a viúva está no fim da sua provisão e está vivendo já as ânsias da morte conjuntamente com seu filho. E então, o que acontece? Deus está ensinando o profeta. O que é que Deus está ensinando ao profeta? Que nós precisamos depender do provedor e não da provisão. Nós, muitas vezes, dependemos da provisão e não do provedor. Como igreja, às vezes, nós estamos dependendo da provisão, dos dízimos, das ofertas, e não do provedor. Tiramos os olhos do provedor, colocamos os olhos na provisão, e o que acontece? O provedor cerra. E cerra como? Cerra a partir ou da retirada do emprego, ou da infidelidade na qual ele permite que os seus santos incorram, na incredulidade que a infidelidade que é produto da falta de fé, de que Deus vai prover para aqueles que lhe forem fiéis. E eu digo isso com muita alegria, com muita tranquilidade. Não sei se vocês sabem, mas a situação dos pastores é mais séria do que a de vocês. É mesmo, pastor? É mais séria do que a de vocês. Porque o tesoureiro mostra lá o mapa. Não é verdade, meu irmão? O mapa está sendo mostrado lá no final do ano. E está nos mostrando ali quem foi fiel, quem não foi, e por aí vai. Igreja, tudo. É mostrado ali. E sabe qual é uma tristeza? Que às vezes o presbitério está aí firme, batendo firme e cobrando. E graças a Deus tem conseguido êxito. É que assim como muitos pastores sofrem na igreja no final do ano, por falta da contribuição dos dízimos do 13º, muitos pastores acabaram fazendo o mesmo. E aí o presbitério também vem falando e falando sério. Por quê? Nós temos que ser os primeiros a confiar no provedor. Inclusive dar mostras ao nosso povo, ser exemplo daqueles que realmente confiam que Deus é a sua provisão. Uma das coisas mais magníficas que eu vejo no Velho Testamento é que quando a terra é distribuída para as tribos, Deus coloca uma tribo para cuidar do estado espiritual de 11 tribos. Qual é a tribo? A tribo de Levi, né? E o que acontece? Deus dá uma porção de terra bem pequenininha para essa tribo. E diz o que para essa tribo? Eu serei a tua possessão. Eu serei a tua possessão. O que está sendo ensinado com isso, meus irmãos? É que nós precisamos ter os olhos no provedor. Nós precisamos depender do provedor. Isso não vale somente para pastores. Isso vale para a igreja.
Isso vale para cada crente individualmente. Nós precisamos confiar no provedor e não na provisão. Quando nós confiamos que aquela décima vai fazer diferença na nossa vida, não estamos apenas tirando os valores monetários de Deus. Isso é a parte ínfima. Essa é a parte que eu diria, comparativamente ao que tiramos, desprezível. Se vocês forem olhar para os nossos códigos, né, o nosso Código Penal, ele faz separação entre furto e roubo. Furto é a subtração de bem alheio sem uso de violência ou grave ameaça. A grave ameaça é o seguinte: o camarada vem, abre assim, mostra a arma para você e diz: bora, ou passa ou vou te zerar. E aí o camarada olha e diz: toma aqui. A carteira também. E o indivíduo vai. É uma agressão para quem é roubado, né? É terrível. E mais ainda aquelas pessoas que são espancadas, ou quem sabe perde a vida no latrocínio. Quando Deus vai usar a palavra, ele não usa furto. Ele pergunta: roubará o homem ao Senhor? E nós estamos roubando de Deus o quê? O dinheiro? Não. Deus é dono do ouro e da prata. Nós estamos deixando de glorificar a Deus. Nós estamos deixando de fazer com que Deus, vou usar essa expressão, não é a melhor, mas vocês vão compreender, que Deus gabe-se dos seus filhos. Capítulo 1 de Jó. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Vai então toda aquela tribulação para Jó. Viste meu servo Jó? Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus, ainda que me incitassem sem causa contra ele. Muitas vezes nós estamos tirando isso de Deus, que é uma alegria. Deus, em situações, percebeu, quem sabe até dizer, não sei bem, pensando na própria experiência de Jó: viste meu servo? Confia em mim. Está ali esperando em mim todo o tempo. Seu coração está em mim. Ele confia em mim, mesmo na dificuldade. Sua fidelidade reluz tal qual metal depurado no meio da tribulação. Elias está, portanto, sendo ensinado a depender do provedor e não da provisão. E ali, então, na casa daquela mulher, aqui é um princípio também, né? Não é o profeta esperto que diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. O que temos aqui é o profeta dizendo para aquela mulher: as primícias são do Senhor. Faça o primeiro bolo para mim. E ela faz o primeiro bolo. E veja que coisa fantástica, porque na cozinha daquela mulher, um milagre acontece ao curso de um pouco mais de 2 anos. Multiplicação da farinha, multiplicação do azeite, até que Deus mandasse chuva sobre a terra. Depois nós temos então a situação, ainda nessa tela, da morte do filho da viúva. E Elias então ouve o clamor da viúva e leva esse clamor para Deus. Diz o verso 18 do capítulo 17. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse para ela: me dá o filho. Me dá o filho. E ele leva, parece-me aqui uma figura magnífica da relação pastoral com suas ovelhas. Parece-me uma figura magnífica aqui, porque diz o verso 19: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, também até esta viúva, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele.
E o Senhor ouviu a voz de Elias. Parece uma figura belíssima aqui. O menino está morto. O profeta toma nas mãos, leva e coloca em cima da sua cama. Parece-me uma situação clara do cuidado profético. Literalmente não vamos levar ninguém e colocar em cima da nossa cama. Mas nós vamos para o nosso leito e nós não deixamos a pessoa lá. Elas são objeto das nossas meditações. Elas são objeto da nossa oração. Elias está se acercando de todos os recursos. Ele tenta aquentar o corpo da criança com o seu próprio corpo. Ele deita-se 3 vezes sobre o menino e ele ora. Clamor intenso diante do Senhor. Ele traz isso com a sua alma. E olha o que nos diz o texto, meus irmãos. Deus ouviu a voz dele. E é interessante nós percebermos aqui Elias, porque, imagine, né? Nos dias atuais, isso ocorre. Então o indivíduo chega, está vendo aqui que você está tratando com o homem de Deus? Olha seu filho aqui. Veja, cuidado, você está tratando com um homem de Deus capaz de trazer a vida alguém que está morto. Não. O que a gente percebe é que ele vai e entrega sem fazer alardes. E o texto nos mostra que Deus trabalha a partir da crise na vida da viúva. Não a partir da bonança propriamente, mas a partir da crise. E aí diz o verso 24, então a mulher disse a Elias, nisto agora, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor está na tua boca. Desculpe, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu odeio óculos, mas vou ter que usar, não tem jeito. Então, veja que coisa. Essa é a tela da vida de Elias, onde Deus está ensinando o profeta a depender de Elias. A viúva vai te alimentar, mas a viúva não terá o suprimento. Eu darei o suprimento para ela. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua parte, o teu quião. Eu suprirei as suas necessidades. E aí vamos então agora ao segundo mandamento, né? Que é o mandamento onde Elias precisa explicitar-se, precisa apresentar-se diante do rei Acabe. E ele vai até o rei Acabe. O que temos aqui é, portanto, um homem que vai se apresentar ao rei e ele sabe que está sendo perseguido mortalmente. Porém, ele se apresenta porque Deus mandou que ele fizesse. Uma das questões mais fundamentais para a vida de qualquer cristão é a obediência. Nós somos chamados, no primeiro livro de Pedro, na primeira epístola de Pedro, de filhos da obediência. A obediência de quem? De Cristo. Se você ler Filipenses capítulo 2, verso 5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Geralmente, quando chega o Réveillon, nós estamos sempre trazendo alguns compromissos, contraindo alguns compromissos entre nós e Deus. Não precisa você ir procurar coisas específicas. Comprometa-se ou recomprometa-se em ser uma ovelha, um servo obediente ao Senhor. Comprometa-se nesse aspecto, em ser obediente ao Senhor. Isso para mim é muito importante, sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo a crise do que eu chamo de obediência situacional ou condicional. As pessoas estão dizendo, eu vou ser obediente e vou cumprir a parte que Deus me deu. Por exemplo, eu só vou ser submisso ao meu marido se ele me amar, como Cristo amou a igreja. Ou então o marido está dizendo, eu só vou obedecer, só vou amar minha mulher sacrificialmente como Cristo amou a igreja, se ela for obediente a mim. Nós precisamos ser obedientes, independentemente do outro. Vamos pensar aqui na questão, eu só vou ser um bom empregador, ou melhor, só vou ser um bom empregador se os meus empregados produzirem bem. Ou só vou ser um bom empregado se o meu chefe passar a me tratar com humanidade. Tudo isso é obrigação, moral, legal e espiritual. Porém, queridos, cada um de nós seremos julgados a partir de nós mesmos. Então não cabe pensarmos da seguinte maneira: eu só participo dos cultos, e aí eu estou falando
de uma experiência particular, né? Tem algumas ovelhas que já estão há mais de anos sem ir na igreja, e eu acredito que é porque eu sou o pastor delas. E você diz, você não está sendo temerário, não, pastor? Não, não estou sendo temerário. Estou dizendo isso porque nós até temos presenciado assim algumas situações que nos fazem acreditar isso. E aí a questão para mim é, e eu vou assistir essas ovelhas somente se elas forem para a igreja? E eu vou orar por essas ovelhas somente se elas estiverem vindo para a igreja? E eu vou levar essas ovelhas para o meu leito e a preocupação com a alma eterna delas somente se elas realmente forem pessoas que realmente estão aqui, estão batalhando, estão se dando pela obra? Não podemos, queridos. Como não podemos, como igreja, também pensar dessa forma. Eu só serei um bom cristão quando o meu pastor for embora, né? Infelizmente, coisas que acontecem nessa relação, né, eclesial. E nós precisamos ter cuidado e olhar para essa questão aqui, porque temos que ser como Elias, querido. Nós temos um compromisso de obediência com Deus. Então, nós devemos servir a Deus. E o serviço a Deus, ele se torna mais magnífico, mais glorioso, quando os ventos nos parecem desfavoráveis. Eu vou colocar nos parecem desfavoráveis porque nós somos dados a leituras erradas e precipitadas muitas vezes. Às vezes acertamos, porque existem muitos vestígios. Mas, em regra, muitas vezes nós erramos e eventualmente acertamos. Por isso nós precisamos entender a quem servimos e servi-lo de todo o nosso coração. É triste, mas, por exemplo, nós acompanhamos pessoas, temos família e vemos determinadas situações. Às vezes é possível encontrar um pai de família triste, porque o que ele disse sobre os seus filhos, ao sair de casa, que tudo ia desandar, nada desandou. E você vê o pai frustrado porque os filhos estão bem. Não é ridículo isso? Não é um absurdo? É mais grave ainda, queridos, quando nós não olhamos com maior seriedade a obra de Deus, o trabalho de Deus. Então acredite, se você é um cristão e você está sonegando, roubando os dízimos do Senhor, sob essa alegação, eu, em nome do Senhor Jesus, te conclamo a arrepender-se, porque o juízo de Deus está às portas na sua vida. É preciso ter cuidado com isso. É preciso entender isso, amar o Senhor da obra, servi-lo de todo o coração, dar o melhor de nós. Pastores queridos e amados, nós temos um encargo seríssimo, isso deve pesar sobre os nossos fardos. Temos que dar o melhor de nós, principalmente quando as coisas não estejam favoráveis, porque isso demonstra a quem nós estamos servindo, não a nós mesmos, não a troco das côngruas recebidas da igreja, mas estamos fazendo isso para o Senhor da obra, em amor a Ele, todo o coração. Eu me lembro que quando saíamos lá de Eunápolis, e olha que a igreja não me tratou mal não, viu, queridos? Mas só que é uma situação que eu fico pensando, a cabeça de alguns colegas nossos, porque estávamos saindo de Eunápolis com 3 meses faltando, nós abrimos um trabalho, nós começamos a dar suporte e abrimos um trabalho, um ponto de pregação. E um pastor ligou para mim e disse, rapaz, você está ficando louco? Eu disse, por quê? Ele disse, rapaz, era para você já estar pensando no novo campo, está descansando para chegar no outro campo, tranquilo. Né? Eu fico pensando, né? Quer dizer, eu descanso, mas no final do mês eu quero receber as côngruas. Isso não é honesto. Né? Eu descanso e digo que sirvo a Deus. Eu disse para ele o seguinte, meu querido, nós somos de hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E o resultado disso? Olhe como Deus tem senso de humor, de ironia. Não é possível um negócio desse, porque depois esse pastor ficou sem campo. E aquele trabalho
foi desenvolvendo, já era uma congregação quase em vias de ser igreja, e ele teve campo para trabalhar, porque aquele trabalho existia. Entendeu, queridos? Precisamos trabalhar, precisamos servir ao Senhor. Hoje, o bairro é o bairro mais importante, com os prédios públicos mais importantes da cidade de Eunápolis, o Dina Borges, né? Então, o que nós vemos aí é a questão que nós precisamos ser obedientes, saber a quem estamos servindo, queridos. Nós precisamos tratar sobre isso. Mateus 20 vai nos mostrar como isso precisa estar no nosso coração. Nós tratávamos na quinta-feira com o pessoal sobre Mateus 20, estamos tratando sobre o assunto da depressão espiritual, né? Pegamos um livro escrito pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones, para mim um dos melhores escritores de todos os tempos, né? Superado apenas por João Calvino, na minha modéstia, né? Na minha modesta opinião. E aí o que acontece? Martyn Lloyd-Jones escreve ali, vem trazendo coisas, a parábola da última hora. E os que ganharam um denário porque trabalharam todo o dia estavam tristes, estavam se achando injustiçados. Eles não visualizaram que eles trabalharam muito mais do que quem trabalhou uma hora e fizeram isso para o seu Senhor. Eles não viam a alegria disso, né? Eu acho interessante porque eu acho que foi na Romênia, quando o ditador Shevchenko ascendeu ao poder e resolveu que iria destruir o cristianismo. Uma igreja batista que eles pensavam em destruir foi cercada pelos crentes à noite, e os crentes resolveram que iam acender velas quando eles estivessem aproximados. E esse jovem acendeu a primeira vela e levou também o primeiro tiro na perna. Eles fizeram a devastação. Parece-me que uma semana depois, Deus matou Shevchenko. E acabou aquela situação. Não sei se uma semana, 15 dias, mas foi um espaço curtíssimo. E então, aquele jovem foi visitado lá no hospital. E o pessoal perguntou para ele: você não se arrepende de ter acendido a primeira vela, de ter tomado o primeiro tiro? Ele disse: eu acendi a primeira vela. Olha que coisa interessante, né? Eu acendi a primeira vela. Fui eu quem acendeu a primeira vela. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Seja enquanto seja enquanto oficiais, seja enquanto cristãos, sem cargos oficiais da igreja, mas nós precisamos entender isso. Eu estou servindo ao meu Senhor, quero ser o primeiro, quero estar ali, quero dar o meu melhor, quero fazer o melhor. E o reconhecimento? Eu não preciso do reconhecimento de ninguém, senão eu não vou poder cantar aquele canto que o pessoal até parou de cantar na igreja, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminuam a eu, que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Então, nós precisamos, meus irmãos, ser obedientes, servir ao Senhor. Olhe para Elias, ele está indo para estar com alguém poderoso que quer matá-lo, mas ele sabe que sua vida não está nas mãos de Acabe. Sua vida não está nas mãos do acaso, sua vida não está nas suas próprias mãos e nas suas próprias escolhas, e ele então submete e ele vai com coragem. Eu acho isso importante também para o cristão, coragem, não temas, não temas. Elias demonstra isso, temos que ser corajosos para servir ao Senhor. Verso 17 do capítulo 18, vendo, disse: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. O que nós temos aqui, portanto, meus irmãos? O texto nos mostrando, Elias vai trocar gentilezas com Acabe. Acabe diz: és tu, perturbador de Israel. Eu imagino hoje, né? Alguém sendo confrontado dessa forma e então dizendo: você sabe que não sou eu sou só um profeta. Mas Elias, com coragem, com determinação, com consciência da sua missão, ele olha no olho do seu soberano e diz: tu e teus pais e a casa de teus pais é quem tem deixado o Senhor, e porque deixaram o Senhor, estão trazendo essas maldições sobre a vida da cidade, a vida do país. Queridos, pensem comigo,
O que seria se hoje Deus tivesse que colocar um pastor diante do presidente da República, o Luiz Inácio? O que eu estou vendo aí dentro das igrejas ia ouvir um monte de bajulação. Não ia ouvir verdade. Não ia dizer para ele que ele estava invocando a maldição do Senhor, indo após outros deuses. Não ia. Não ia dizer para ele que ele está lutando não contra valores humanos, mas valores divinos. Não iria ouvir isso. Elias nos mostra aqui, portanto, que ser profeta é um grande privilégio, mas é uma missão também muito perigosa. E é preciso coragem para servir ao Senhor e pregar a palavra do Senhor com inteireza de coração. Nós, muitas vezes, entre nós, colegas, ouvimos o pessoal dizer assim: rapaz, você é muito duro. Ou então dizer assim: você é muito corajoso para dizer um negócio desse. Às vezes, quando eu ouço isso, devo ser inconsequente. É a resposta que às vezes eu dou, né? Devo ser inconsequente. Mas, meus irmãos, nada vai mudar a situação do mundo senão a verdade. E a verdade é que os homens precisam se arrepender dos seus pecados, precisam ter seus pecados denunciados, sob pena de a maldição que Deus imporia sobre eles recair sobre o pastor, sobre a igreja, sobre a família destes. Nós estamos aqui com uma missão séria. Não é à toa que você vai encontrar 365 menções da palavra não temas ou correlatas nas Escrituras. Quantos dias no ano? Em média, 365. Quantas menções? Uma para cada dia. Não temas, coragem, pregue a palavra, denuncie o pecado e mostre para os homens que há solução para o pecado, e essa solução está somente no sangue de Jesus Cristo. Ora, queridos, Elias se apresenta e Elias faz o desafio. Isso é magnífico, meus irmãos, porque aqui parece-me que está a questão sobre o culto. Muitas vezes nós não entendemos a importância do culto a Deus. Tudo começa no culto. As bênçãos de Deus sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre uma família, vêm a partir do fato de um culto escorreito, alinhado com as Escrituras Sagradas. É algo da mais absoluta preciosidade para Deus. A adoração a Deus está além da evangelização dos homens. E a evangelização surge como resultado de um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Adoração, meus irmãos. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos entender a importância do que é o grupo de louvor, selecionando o que vai cantar, ensaiando com responsabilidade, chegando no horário para o culto, estando pronto para adorar a Deus, conduzir o povo. É um trabalho para Deus magnífico. Lembrem-se, mais que isso, né? O pastor que se debruça sobre as Escrituras, que vai estudar, que vai pesquisar, que vai garimpar, que ora, pedindo a Deus: Senhor, que mensagem eu prego para o povo do Senhor? Eu confesso para vocês estão incomodados, e eu também, porque essa mensagem é uma mensagem um pouco longa. Vocês ainda vão ter que me ouvir mais ou menos uns 40 minutos. Lamento dizer isso, entre meia hora e 40 minutos. Mas acredite, meus irmãos, eu tenho esse cuidado. O que é que eu vou pregar para o povo? Meu Deus, coloca no meu coração que eu preciso pregar para o povo. Não pode ser. Eu estou fazendo exposição de Romanos, estou fazendo exposição de Mateus, lá na igreja. Estou no capítulo 7 de Atos. Desculpe, não é Mateus, é Atos. Estou no capítulo 7 de Atos e estou no capítulo 8 de Romanos, para o próximo domingo. Né? Para mim seria muito mais tranquilo tratar sobre essa questão.
Eu vou tentar correr, mas eu peço sua paciência. Vai valer a pena. Ouça a voz de Deus, né? Vai valer a pena. Aniversário, por favor, condescenda nisso. À noite, prometo que vou ser, com a graça de Deus, bastante pontual. Mas vejam, meus irmãos, então Deus aqui, o pastor que se dedica a essa questão, para trazer uma mensagem bíblica, orar, se colocar diante de Deus, é o maior trabalho do pastor. Mas sabe como é que a gente avalia? E não, você vai dizer assim, pastor, talvez não seja esse camarada dado a fazer visitas, essas coisas. Eu gosto de fazer visitas. Pastor, não gosto de fazer evangelismo, gosto de levar o pessoal para a praça para a gente pregar. Escrevo o folheto, imprimo na minha própria impressora, corto, fiz minha gráfica particular e procuro lá fazer. Você talvez me encontrasse sozinho na Praça Abrantes, distribuindo uma média de mais ou menos 300 a 400 folhetos ali, com o pessoal, convidando no sábado para no domingo estar na igreja, em outros momentos com alguém da igreja. Mas o que é que acontece, meus irmãos? O maior trabalho de um pastor é estudar e pregar a palavra de Deus. Vocês imaginem, né? Esse senso de olhar para o sagrado como se fosse algo, às vezes até beirando inútil. Veja que coisa terrível, porque você, quando vai olhar lá para o velho Israel, quantos anos um levita estudava para ministrar na congregação do Senhor? Era um sacerdote. Quantos anos? 10. Quantos anos oficiava? 20. E depois se aposentava. Esse era o serviço dele. Esse era o serviço dele. E Deus sustentava esses levitas por meio dos dízimos e ofertas daquele povo para fazer exatamente isso. Mas é uma tribo cuidando da espiritualidade de 11 tribos. É uma tribo que tem sob si o sagrado encargo de manter a chama e a sede do poder dessas 12 tribos. Então, meus irmãos, Elias agora desafia os profetas de Baal. O culto é frenético, não preciso falar muito. Eles se cortam com lancetas, eles gritam, eles manquejam, eles dançam em volta do altar. Está aí no verso 29, né? Verso 29 do capítulo 18. Passado meio-dia, profetizaram até que a oferta de manjares oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nem atenção alguma. Veja que é o verso anterior, não é esse. Mas eles se cortavam até derramar sangue. Eles faziam isso. Era um culto, portanto, tátil. Era um culto, plástico, que atendia os sentidos. E então eles fazem isso. Elias agora vai orar. E aí veja que coisa interessante, porque Elias vai restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Ele vai pegar as 12 pedras, está aí no verso 30, 31, 12 pedras, vai restaurar esse altar, é um altar simples, pedras rústicas, e ele então agora vai colocar mais dificuldades. Eu acho isso magnífico, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, pastor Camon, se a gente botar aqui a coreografia, e eu sei que vocês não pensam assim, porque vocês têm sido bem orientados pelo Senhor Deus, mas tem muitas igrejas que pensam assim, se botar coreografia aqui, se a gente botar um telão de cinema ao invés de pregação, as pessoas vão vir, quem sabe sirvamos pipocas para eles ouvirem, assistirem o filme Paixão de Cristo, nós vamos lotar isso aqui. E vão. Mas vão lotar de pessoas sem Deus, vão trazer pessoas inconversas que vão continuar em conversas. Vejam que, portanto, Elias estabelece a dificuldade. O pessoal às vezes diz assim, pastor, mas o culto lá só tem esses cânticos aí, leitura, oração, a pregação, e a gente gosta desse negócio assim, pregação salteada, hoje o senhor fala de uma coisa, amanhã de outra, depois fala de outra, quem sabe faça um concurso aqui para ver quais são os assuntos mais importantes para se falar, mas esse negócio de fazer exposição de livro, parece até que a Bíblia só tem um livro, a gente só estuda esse livro durante um período, e vão dizendo isso. Elias, queridos, pensava exatamente assim. Elias traz a situação, Elias põe a dificuldade, e eu acredito firmemente, queridos, que a dificuldade posta por Elias aqui é justamente para que fique demonstrado que a obra não é feita por recursos de homens,
mas pelo poder de Deus. É Deus quem pode realmente fazer coisas grandes. Deus pode trazer momentos gloriosos. Verso 32 do capítulo 18. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor, depois fez o rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de... Mas vai pedir fogo. Mas ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Depois fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Vejam que coisa, ele dificulta as coisas. Ele vai pedir fogo e ele molha o altar. Ele pega aqui, meus irmãos, um importante recurso. Acredite, se nós nos voltarmos para Deus de todo o coração e o buscarmos em oração, formos dedicados como os crentes de Bereia em ouvir as Escrituras e meditar nelas e ver se são realmente as palavras do pastor como está nas Escrituras, se nós fizermos isso, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos ver coisas grandiosas acontecer, como nos idos de 1966, parece-me que é um dos últimos avivamentos que ocorreu, Missão Presbiteriana, Calces Abanto, e Erlon Stig esteve ali 12 anos, numa congregação de 33 pessoas, mas ele passou por uma decepção, tentou expelir o demônio de uma menina, fazendo uma semana de jejum e oração, e como disse o Dr. Marco Lodones, graças a Deus que o avivamento não vem, porque essa história de pagar o preço é falacioso. Tudo no Evangelho começa por graça, desenvolve por graça e se conclui por graça. Então, meus irmãos, graça. Ah, pastor, então eu vou ficar de braços cruzados? Não! Mas eu não vou confiar nas minhas orações, nos meus jejuns, nas dedicações que faço diante do Senhor. Não vou confiar nisso. Vou confiar no Senhor. Não vou quebrar o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, como assim? Eu orar e confiar que eu estou orando, então Deus vai fazer. Estamos, se nossa confiança é a oração e não Deus que abençoa a oração, nós estamos tendo outros deuses diante de nós. Vocês não já viram o que diz a Bíblia no Sermão do Monte? Você já viu aqueles pregadores que chegam assim e dizem: meus irmãos, para estar aqui, você não sabe, mas eu estive 30 dias em jejum e oração. Geralmente, quando eu estou no banco e ouço isso, a palavra que me vem é o versículo seguinte, ou a complementação do versículo. Qual que é? Já recebeu a sua recompensa. Porque cristianismo, meus irmãos, é nós voltarmos à simplicidade. O que a Bíblia diz sobre a oração? Quando orardes, entra no teu quarto e faça o quê? Fecha a porta. Depois, ore em silêncio, em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Só que o pessoal faz o seguinte: entra no quarto, fecha a porta, mas grita parecendo histérico. Já recebeu a recompensa, segundo as Escrituras. Ou então vai passar por aquela situação, né, do bêbado. Passa na porta da igreja, o povo está gritando. O bêbado chega para o diácono e diz: o que está acontecendo aí? O diácono disse: Jesus está operando. O bêbado logo arrematou. Não usa anestesia? Né? Então, nós precisamos entender isso. Deus manda que oremos em secreto. Nossa recompensa virá em secreto. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Parece coisas extremas, que eu estou dizendo é a verdade. Muitas famílias cristãs precisam voltar a orar para tomar café. Juntas. A orar para almoçar. Sentar no sofá para ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Cantar 2 hinos ao Senhor e fazer algumas orações. Precisam voltar. Nós queremos nos alimentar somente do culto. Mas nós estamos deixando de entender que sem culto na vida, não há vida no culto. O fogo que você espera precisa vir com você. E juntado a tear aqui. Seu coração ser inflamado por amor a Deus. E viver para a glória de Deus. É isso que você e eu precisamos entender. Precisamos, como
um certo pregador do passado, né, a busca por avivamento, ele fez um círculo no chão, se ajoelhou e disse: Deus, derrama um avivamento aqui nesse círculo. Derrama um avivamento aqui na minha vida. Foi isso que fez. Então, queridos, Elias restaura o altar do Senhor que está em ruínas. Nós vamos crescer e crescer muito quando nós voltarmos a orar, a buscar o Senhor de todo o coração e não confiarmos nesse ato, mas nossa confiança está em Deus, para não quebrarmos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas ora, meus irmãos, Elias restaura o altar do Senhor que está em ruínas, Elias manda molhar, manda dificultar mais, não tem coreografia. E aí, eu amo som, viu? Amo instrumento. Gosto de instrumento bem tocado, mas eu não posso deixar de me lembrar, e eu não concordo com ele, mas é um pastor respeitadíssimo, século XIX, Charles Spurgeon. Ele mandou botar concreto no órgão de tubo da igreja. Mandou botar concreto. Mas era um homem que orava e buscava a Deus de todo o coração. Você chegava lá, era um culto extremamente simples, Tabernáculo Brooklyn. Mas, dali daquela cátedra, pregava ele aos domingos sobre predestinação, pregava sobre essas doutrinas. E esse homem ganhou 1 milhão de almas para Cristo. Culto simples, bíblico. Altar restaurado, molhado com água, mas agindo Deus. Quem impedirá? E Deus agiu profundamente no ministério daquele homem. Diga-se de passagem, era depressivo. Sua depressão era proveniente de uma doença que ele tinha chamada gota. Sabe onde é que ele curava as depressões dele? No altar do Senhor. Nada contra quem vai buscar o profissional. Mas eu sempre tenho dito, nós precisamos confiar em Deus. Usamos os recursos, mas não confiamos nos recursos. Confiamos em Deus. E aí, uma nota que faço. Não deixe de procurar seu psicólogo, mas procura seu pastor para aconselhamento pastoral, queridos. Nós tivemos situações sérias aqui, tivemos um pastor famoso que foi deposto aqui, ele querendo curar os pecados dele no divã de um psicólogo. Pecado é curado diante de Deus, com confissão, acerto e abandono. Elias, então, restaura o altar e ele faz uma oração simples. E veja que o prenúncio, o vaticínio de Elias é a partir da palavra de Deus, segundo a minha palavra. Deuteronômio 28, 23, 24. E agora Elias vai orar. Sua oração é simples, muito simples. Olha aí que diz o texto, verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que o quê? E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E preste atenção nisso aqui, porque isso aqui que dá crescimento para a igreja. Isso aqui é que transforma vidas. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. De quem? De Israel. Até quando cochearam dos pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal seguiu, o povo nada respondeu. É o que diz aí o verso 21 do capítulo 18. Ele diz: responde, Senhor, para que vejam que tu és Deus. E não só isso, que o Senhor tem dobrado o coração deste povo e os faz retornar à sensatez e ao caminho do evangelho do Senhor. E então, meus irmãos, diz o texto, verso 38. Leiam comigo, por favor. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Vejam, meus irmãos, coisa maravilhosa. Deus fez o coração do povo retroceder. E o povo, então,
agora que retrocedeu, que estava ali devoto daqueles falsos profetas, o que é que Elias faz? Pecado não pode ser tratado senão com radicalidade. Pecado tem que ser tratado com gravidade. Pecado é a serpente que quer inocular o veneno mortal na minha vida e na sua. Então diz o texto, olha o que esse piedoso profeta do Senhor faz. Isso faz parte da sua piedade. Verso 40. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Sim, e ali os matou. Elias fez isso. E Elias então foi orar pela chuva, meus irmãos. É a próxima tela da vida de Elias. Eu vou passar muito rapidamente. Elias então pega e vai orar. Por que Elias vai orar com confiança? Aqui está um princípio para mim e para você, viu, meus irmãos? Princípio que está nas Escrituras. Você quer orar e ser ouvido por Deus? Quer orar com eficácia? Então tem que tratar os pecados. Tem que tratar os pecados na vida. Não pode de maneira nenhuma deixar de tratar o pecado. Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor, de maneira que Ele não te ouve. Então nós precisamos tratar disso. O que é que a Bíblia diz? Lá em Tiago, capítulo 4, ele diz que nós devemos sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza, humilhar-se na presença do Senhor, e Ele nos exaltará. Então, meus irmãos, o que o texto nos mostra agora é que Elias está convicto de que depois da reforma vem o avivamento. Depois da reforma é que as chuvas de Deus caem sobre o povo. Depois que o pecado é tratado, é que Deus vem com poder e graça sobre a vida do povo. Depois que Deus tira o pecado da vida do povo, é que Ele confere a sua bênção. E então o texto nos mostra que Elias vai e ele mete o rosto em terra e ele ora com perseverança e com convicção. Por quê? Porque Deus havia tirado o pecado. O pecado era a causa da estiagem. Agora, pecado tirado, é hora de orar pelas chuvas. E ele ora. O moço dele, Eliseu, vai lá da banda do mar 6 vezes. O céu está azul anil. A 7ª vez ele volta. Verso 44. Uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. E então, Deus coloca no coração desse profeta visualizar esse exemplo. O que é que os racionalistas diriam? Qualquer vento, até de uma criança, é capaz de dissipar uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Mas o que foi que ele fez? Ele mandou um recado para o rei. Verso 44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E veja que o que os homens não podem fazer em anos, Deus pode fazer em fração de segundos. Porque diz o verso 45, dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, cingido os lombos, já era um velho, correu adiante de Acabe e conseguiu chegar à frente de Acabe, né? Até a entrada de Jezreel. Correu adiante, não correu atrás, correu adiante, né? Deus deu uma grande força para esse homem. Então esse homem viu Deus derramar as chuvas dos céus sobre a vida. Meus irmãos, não há nada mais magnífico, não há nada mais empreendedor, né? Mais maravilhoso. Sua empresa, sua fazenda, seu trabalho, é algo que Deus lhe deu, uma bênção de Deus, um presente de Deus. Mas acredite, sua vida espiritual é inestimável, é incomparável. Você e eu precisamos então olhar para essa oportunidade que Deus nos dá de buscar, consertar as nossas vidas e clamar para que um grande avivamento da parte do Senhor alcance os nossos corações. E então, queridos, nós veremos Deus fazer coisas que os homens não podem fazer. Eu fico pensando, né? A questão de você molhar toda uma terra. Se tivesse que fazer isso com seus recursos, por mais recursos que tivesse, seria
muito custoso, muito danoso. Nós percebemos aí na questão, né, dos incêndios e assim por diante. Mas Deus pega, junta as nuvens, joga ali a chuva e molha toda a terra de uma só vez. Ele pode, e às vezes faz isso, né? Os períodos de inverno, por exemplo, que alcança todo o nosso território nacional, né, de proporções continentais, e ele faz isso. Mas então, meus irmãos, fica uma coisa interessante para a gente. Depois de uma grande, gloriosa vitória como essa, algo maravilhoso ocorrido na vida de Elias, agora Elias está depressivo. Elias está tirando os olhos de Deus, né? Desaprendendo temporariamente a lição de depender de Deus, e ele depende de si. Ele tem essa coragem de desafiar todos esses profetas, mas ele ouve uma palavrinha de Jezabel, e ele treme, e ele se enclausura, e ele vai para debaixo do pé do zimbro, e ele pede a morte no verso 19, e então Deus trata com Elias como? Vou ser muito rápido também, meus irmãos. Trata com Elias como? Ele pega aqui e bota Elias para descansar um pouco. Bota Elias para comer uma comida balanceada, e depois põe Elias para dar uma caminhada. E aqui está uma questão importantíssima sobre a valorização, queridos, que nós temos que ter da bênção, da unção, da presença de Deus, e de todos os esforços que façamos serão sempre necessários, importantes, razoáveis, e serão consideravelmente necessários por causa da grandeza do que se pede. Deus bota Elias para caminhar com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, e ele vai buscar a voz do Senhor, que o Senhor tem para ele como missão. Está aí no verso 8, né? Levanta-te, pois, come, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E então ele começa ali a esperar que Deus tem para trazer ao coração dele. E aí, veja, meus irmãos, coisa maravilhosa, verso 11. Verso 11, disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, né? Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio. Um vento suave, tranquilo. E ali estava a voz de Deus para Elias. O que é que isso tem a nos ensinar, meus irmãos? Precisamos nos livrar de alguns estereótipos. Às vezes nós temos a ideia de que Deus está no meio das grandes e bombásticas manifestações. E quantas vezes nós deixamos de entrar na igreja para um serviço cotidiano, para ouvir a voz de Deus no cicio, na suavidade da mensagem exposta. Elias então recebe a missão, ele sai para cumprir a missão, e Elias imaginava, veja que coisa interessante, já estou concluindo, graças a Deus. O que acontece? Elias pensou, né, a morte para mim vai ser um grande ganho, né, um grande ganho. Não sou melhor do que meus pais. E ele pede para si a morte, verso 4 do capítulo 19. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, se apartou de Eliseu, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pensou que a morte seria para ele um grande negócio, como alguns de nós em nossos desesperos imaginamos que seja um grande negócio. Alguns talvez estão pedindo a morte depois de ouvir um sermão tão longo, né, queridos? Prometendo que à noite eu não serei de maneira nenhuma. Mas estou tentando ser obediente ao Senhor e estou conclamando os irmãos que tenham paciência. Estou concluindo. Não faço isso por maldade, não. Eu tenho um pesar também sobre essa questão, mas tenho a consciência de que é o que Deus quer que eu e você ouçamos para esta manhã. Então veja, Deus chama Elias, que está desesperado da vida, e diz o seguinte, você vai trabalhar, meu filho. Não acabou não. Não acabou não. Olha aí.
verso 15 do capítulo 19. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vejam, Elias ainda tem o que fazer. A missão não acabou. Ah, pastor, mas eu já estou com tal idade. Missão não acabou para você. Pastor, estou cansado, mas a missão não acabou para você. E Elias pensou que iria morrer. Deus disse: eu vou curar Elias da sua crise com descanso, boa alimentação, exercício e trabalho. E trabalho espiritual. E aí então chegamos, queridos, ao final da mensagem. 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Eliseu sucede Elias. Elias imaginou, eu vou ler a partir do verso 9, viu? Verso 9 ao verso 14. Elias imaginou que a morte seria um grande ganho para ele, mas não sabia Elias que Deus tinha planos muito mais elevados para ele. Deus tinha coisa gloriosa para a vida de Elias. Aquele temporal não era o fim. Deus estaria trazendo algo maravilhoso para a vida de Elias. Elias não sabia que Deus, para o futuro de Elias, não tinha morte nos planos. Ele não experimentaria a morte. É o que diz aí o verso 9 do capítulo 2, 2 Reis. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Onde está o Senhor Deus de Elias? É uma pergunta com a qual eu quero encerrar aqui, meus irmãos. Duas perguntas. Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está na sua, na minha, na nossa perspectiva cultico-litúrgica e no nosso cotidiano cristão, o Senhor Deus de Elias? Nós andamos com esse Deus? Nós temos expectativas de intervenções sobrenaturais deste Deus? Nós conseguimos visualizar no ordinário as ações desse Deus em nós e através de nós? Mas a segunda e última pergunta, parecida com a do profeta, o profeta pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? A pergunta que fazemos, queridos, é: onde estão os Elias de Deus? É você um Elias de Deus? É você vivendo a expectativa e a caminhada de Elias com Deus? Onde está o Senhor Deus de Elias? E onde estão os Elias de Deus? Deus está procurando esses Elias. E Ele espera encontrá-los em mim e em você, para que possa
operar as grandes transformações e, antes que nos venha buscar, operar aquele grande e glorioso despertamento que redundará em retrocesso de corações que estão no pecado para Ele, para servi-lo de todo o coração. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a persistência de vocês, a perseverança de vocês. Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que Deus lhe faça confiar nele. Amém. Faça oração de ação de graça em Petra Benção. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Tivemos que trabalhar um pouco mais nesta manhã, Senhor. Mas o Senhor Jesus nos disse: trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Alimenta, pois, as nossas vidas, Pai, e nos ajude para que em nós Tu mesmo aches Elias do Senhor. Abençoe o Teu povo neste aniversário que o Senhor concede desta comunidade. Abençoe o Teu povo pela perseverança em ouvir a Sua palavra. Abençoe o Teu povo para que eles possam, com a graça do Senhor, se necessário for, restaurar o altar do Senhor que está em ruínas e clamar na certeza de que o Senhor responderá. Abençoa-os assim, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imerecido, restaurador, incondicional, permanente do nosso Deus e eterno Pai, as doces consolações, a comunhão do Santo Espírito do Senhor, repouse sobre cada um de vós, sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, louvando a Deus por esse momento, pela presença do reverendo Antônio. Graças a Deus, oramos e o Senhor nos respondeu, enviando a sua palavra a nós nessa manhã. Irmãos, nós estaremos à noite às 18 horas, temos visitantes, amigos, todos são bem-vindos. Vamos continuar divulgando, convidando pessoas para estarem conosco. E eu sei que já não temos muito tempo, eu só quero não deixar passar esse aviso aqui, que é importante. Eu recebi aqui das mãos do reverendo Antônio um convite muito especial do nosso irmão Leandro e irmã Jéssica. Então, eles é um jovem que está se casando, um casal de noivos, e que irão se casar agora no dia 18 de março de 2023, às 18 horas. Eu quero que a maioria dos irmãos conhecem. Acho que Leandro é parente de presbítero Romeu, é isso? Sobrinho de irmã Dene, é um jovem fiel, um casal que tem servido ao Senhor aqui na nossa região, do nosso concílio, e eles nos convidam aí com a bênção de seus pais, Leandro e Jéssica, para a cerimônia do seu casamento. Então, 18 de março, às 18 horas, na Igreja Presbiteriana da Bahia, Rua da Mangueira, 17, Nazaré. Então, o convite para a igreja. Todos os membros da igreja, então, sintam-se convidados e vamos orar e participar com eles assim desse momento festivo na sua vida e na vida da igreja também. Ok? Então, vamos em paz. À noite, 18 horas, estaremos juntos. Deus abençoe e até mais tarde. Graça e paz.